Shalom, bem-vindo a mais essa aula do canal Caminho Bíblico, onde estamos estudando os evangelhos, em conjunto, todos de uma vez só. E hoje estamos na nossa 27ª aula e vamos falar hoje sobre a cura do filho de um nobre de Caná. Isso está descrito lá em João 4, do versículo 43 ao versículo 54. O texto diz o seguinte: Ora, após os 2 dias, ele partiu de lá e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria terra. Então, quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele havia feito em Jerusalém no dia da festa, porque eles também foram à festa. Assim, Jesus veio novamente a Caná da Galiléia, onde da água havia feito vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi até ele e lhe pediu para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e maravilhas, não crerão. O nobre disse-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, seu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e se foi em seu caminho. Enquanto descia, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe contaram, dizendo: O seu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a hora em que ele ficou melhor, e disseram-lhe: Ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe disse: Seu filho vive. Assim ele creu e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez quando veio da Judéia para a Galiléia. Amém. Bem, havíamos visto já que Jesus passou 2 dias em Sicar, em Samaria, naquela situação da mulher samaritana. E agora o texto está dizendo que 2 dias depois, quando ele partiu de lá para a Galiléia, Jesus foi para Caná. Quando a gente vê ali no mapa, a gente percebe que Caná fica justamente na rota que Jesus faria para ir para a sua terra, para Cafarnaum. Então, por algum motivo, ele decidiu parar por ali. E chegou lá em Caná, e aí é onde acontece toda essa situação. O mesmo lugar, inclusive, como o texto diz, onde ele tinha feito o milagre de transformar água em vinho. E aí o texto diz o seguinte, que quando Jesus foi para lá, o autor, no caso João, ele faz o seguinte comentário: Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E isso já tinha sido, a gente já tinha lido isso, porque lá nos evangelhos sinóticos, isso é descrito, quando Jesus vai ali em Nazaré e é rejeitado pelos seus conterrâneos, porque ele cresceu ali. Então ele fala sobre isso, ele fala: olha, não tem profeta que seja reconhecido em sua própria terra. Mas esse texto aqui de João é um pouco estranho, porque João fala assim: ele partiu e foi para Galiléia porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Fica parecendo que isso é uma justificativa, Jesus foi para Galiléia porque Jesus disse que um profeta não tem honra na sua própria terra. Não é isso que o texto está dizendo, mas a gente fica com a impressão errada. E aí, depois ele fala: então, quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, ou seja, o receberam bem, o receberam de braços abertos. Então, a gente fica com uma primeira estranheza no texto aqui, porque fica parecendo novamente que o que João está falando na sentença anterior não bate com a seguinte, Então, me parece que talvez seja mais interessante, em vez da gente ler então, quando ele chegou a Galiléia, na verdade, a gente deveria talvez ler aqui, porém, quando ele chegou a Galiléia. Por quê? Porque o que o texto está dizendo Jesus já tinha afirmado isso, que realmente ele não tinha honra na terra dele, ou seja, onde ele cresceu, onde ele viveu, mas agora, e aí o texto fala, porque os galileus viram todas as coisas que ele havia feito em Jerusalém, então o receberam bem. Então perceba que aqui o tema principal da história, ou melhor, nem da história, dessa passagem, é falar sobre a cura desse menino, do filho desse oficial do rei. Porém, o que fica subjacente no texto, me parece, é a mensagem de dizer assim: olha como é que as coisas são. Não criam em Jesus, mas quando Jesus começou a fazer sinais, então eles começaram a crer. E aí vem a frase de Jesus, que eu vou comentar lá daqui a pouco, que ele vem e fala: se vocês não virem sinais e maravilhas, não crerão. Então, essa frase define essa passagem toda aqui. É disso que ela está falando, na verdade, de forma subjacente. Então, os galileus receberam bem Jesus porque eles tinham visto os sinais, Não foi porque pelo que ele falou, pela pessoa dele, não havia, como o texto de Isaías 53 inclusive fala, não havia nele nada que nos chamasse a atenção.
E quando a gente vai lendo a história de Jesus, a gente vai percebendo como Isaías 53 se encaixa minuciosamente nesses aspectos, né? Jesus não tinha nada que chamasse atenção. E já falei sobre isso anteriormente, se não me engano, mas nós vamos falar mais ainda em algumas vezes, que é o seguinte, se Jesus passasse no meio da multidão, ele era como outro qualquer, ele não tinha nada de especial. Jesus não era mais alto, Jesus não era mais lindo, Jesus não tinha olhos azuis, Jesus não brilhava, né? Jesus não tinha roupas especiais. Jesus era como um galileu passando por ali, né? Inclusive, muito provavelmente com trajes de pessoas humildes, né? Porque embora Jesus não fosse paupérrimo, mas a família de Jesus era pobre, né? Então, até a roupa que ele vestia era uma roupa simples. A gente vai ver depois que ele vestia uma túnica, que parece que era aquela que ele usava sempre, né? E também um manto, mas que talvez fosse a coisa melhor que Jesus tinha ali, aquele manto que ele usava, que, né, lá em Israel tinha momentos que fazia frio, então era preciso um mantozinho, principalmente à noite. Então, Jesus passando ali era como qualquer outro. Então, chegando Jesus e começando a pregar as multidões, eu estou dizendo o que eu acho, tá? Eu estou dizendo do meu ponto de vista, se eu estivesse lá, talvez eu ia olhar, poxa, mais um mestre, né? Mais um que aparece aí ensinando. Talvez tenha dado um conteúdo bom, mas eu já estou ouvindo coisa demais, né? Ou seja, a priori, a princípio, Jesus não tinha nada muito especial ali na pessoa dele. Mas quando Jesus começa a fazer os sinais, a coisa muda de figura. Aí as pessoas começam a dar ouvidos ao que ele está falando, começam a prestar atenção em Jesus, né? Então, é isso aqui que a gente está vendo nessa passagem. E o texto, inclusive, diz aqui, né, que viram o que ele havia feito na festa. E eu até lembro que eu comentei, algumas aulas atrás, que na passagem de João, do Evangelho de João, a gente vê Jesus indo para Jerusalém na Páscoa, e ele faz ali aquela ação de expulsar os vendedores do templo, né? Nos sinóticos, isso é colocado no final. Mateus, Marcos e Lucas colocam isso no final. Então acabou que a gente nem leu isso aqui, porque a gente está tentando fazer uma ordem mais ou menos cronológica, né? Uma tentativa de fazer uma ordem cronológica da leitura. Então, me parece que Jesus não fez isso duas vezes. Jesus fez isso só no final, realmente, do seu ministério. Mas fica interessante como João, no final da passagem que fala de Jesus indo no templo, expulsando os vendedores, ele dá a entender que Jesus tinha feito sinais também ali, porque fala assim, pelas coisas que Jesus fez, creram nele. Aí você fica pensando, poxa, será que creram nele só porque ele entrou no templo e expulsou os vendedores? Né? Pode até ser, mas eu acho que isso aí faz pouco sentido. Agora, se Jesus fez mais coisas ali em Jerusalém, como curar algumas pessoas, etc., e fazer alguns sinais, e João não relatou isso, né? Mas a gente sabe que Jesus já estava realizando sinais nesse tempo aqui, então fica mais lógico da gente imaginar, né? Peraí, então deve ser por isso que estavam crendo nele. Não é porque ele simplesmente entrou, né? Isso poderia ter influenciado. Mas dado que a gente está levando em consideração aqui, eu estou levando em consideração aqui que Jesus não entrou no templo agora, né? Ele não expulsou os vendedores aqui no começo do ministério dele, mas ele só fez isso lá no final. Então, essa receptividade dos galileus não foi pela expulsão dos vendedores, foi por alguma coisa que Jesus tinha feito lá. E o contexto, falando de sinais, nos dá a ideia de que provavelmente João não relatou, mas o que as pessoas tinham visto Jesus fazer lá eram justamente sinais, né? E aí diz, porque eles também estavam lá na festa, eles também estavam em Jerusalém. E aí, chegando em Caná, que foi onde ele transformou água em vinho, um oficial do rei procurou Jesus porque o seu filho estava doente. Nesse caso aqui, quem é esse rei? É o rei Herodes Antipas. É o mesmo Herodes que vai matar João Batista, que vai participar ali do processo do julgamento de Jesus, né? O Herodes, ele na verdade ficava na Judéia. O palácio dele ficava ali perto do Mar Morto. Então, mas a jurisdição de Herodes era a Pérea e a Galileia, né? Ou seja, a parte leste do Jordão e essa parte aí da Galileia onde Jesus morava. Então, parece que esse cidadão aqui era um representante do rei na região da Galileia, né? Ele pode ser outra coisa também, mas pode ser também que ele seja um representante do rei ali na Galileia. Então, olha que interessante, o cara era da corte, né? Até que mais pra frente vai chamar ele de nobre, né?
Então esse cara, ele foi atrás de Jesus, ele procurou Jesus porque o filho dele estava enfermo em Cafarnaum. Olha que interessante. O cara morava onde Jesus morava. Ele era conterrâneo de Jesus, né? E aí a gente faz até... Aí entra aquele parênteses das conjecturas. O cara morava na mesma cidade que Jesus. Jesus já estava ali em Cafarnaum fazendo alguns sinais, né? Existe até aquela situação de Jesus na sinagoga, pregando. Depois ele sai de lá, vai para a casa de Pedro, cura um monte de gente, né? Aí você fica imaginando aquele oficial ou a família dele, não sei, talvez ele não estivesse lá, mas vamos supor que ele estivesse, né? Ele olhando tudo aquilo e pensando, mais um milagreiro que aparece. Esse cara era judeu, tá? Só para deixar claro. Ele era, o Herodes não era judeu, mas esse cara provavelmente ele era judeu, oficial de Herodes. E aí, vendo aquilo tudo, pensando, mais um milagreiro que aparece, gente que fica dizendo que está fazendo cura, enganando o povo, não sei o quê. Agora, esse cara que morava naquela cidade, que já conhecia Jesus, que já sabia do que estava acontecendo, foi atrás de Jesus. Por quê? Porque o filho dele estava doente. Lembra que eu falei na aula passada? Às vezes as coisas acontecem dessa forma, né? Às vezes a gente vai levando a coisa na incredulidade, isso não é pra mim, isso é besteira, né? Não preciso disso. Mas quando a coisa aperta e a gente não acha mais nada em que a gente possa se apegar, aí a gente lembra, poxa, falaram que Jesus resolve. Aí vai atrás de Jesus. E eu falei isso também na aula passada, Jesus não liga para isso não, tá? Se você está procurando Jesus como último recurso, não se preocupe que ele não vai olhar para você e vai dizer, né? Agora você está vindo para mim, agora que você se arrombe. Não, Jesus não vai falar isso não. Jesus vai te aceitar. Porque Jesus sabe que e como ele vai dizer aqui, Jesus sabe como o coração do homem é. É assim, o coração do homem é assim. Então esse cara, ele não procurou Jesus antes. Mas agora que a coisa apertou, que o filho dele estava à beira da morte, aí agora ele vai procurar Jesus. Então, e um detalhe interessante é que a distância entre Cafarnaum e Caná é de mais ou menos uns 40 quilômetros. Dá para ver hoje, já está no mapa isso, mais ou menos, porque na verdade não se sabe bem onde era Caná. Existem algumas candidatas ali, mas ficam todas mais ou menos na mesma região. Então, mais ou menos uma distância de 40 a 50 quilômetros entre uma cidade e outra. Isso dava uma caminhada de mais ou menos umas 8 horas de viagem. Então, você imagina que o texto diz assim, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi até ele. Não fica claro se ele se deslocou de Cafarnaum para Caná. Mas me parece que foi o que aconteceu. Porque lá na frente, lá no finalzinho, daqui a pouco a gente vai ler isso novamente, diz que ele foi para lá. E no meio do caminho, os servos já estavam voltando, né, para anunciar a ele a situação. Então, você imagina a situação. O cara ficou tão desesperado que ele ficou procurando Jesus. Cadê Jesus? Jesus está aqui. Não, Jesus caiu fora. Jesus foi para Jerusalém. Ah, meu Deus, Jesus foi para Jerusalém. Aí alguém falou assim, eu ouvi dizer que ele veio de Jerusalém e está lá em Caná. Eu imagino que esse cara não foi a pé também, né? 8 horas que eu falei, 8 horas a pé. Provavelmente ele montou aí, porque afinal de contas ele era oficial do rei, né? Provavelmente não andava a pé. Deve ter ido ou numa carruagenzinha, de repente até a cavalo, porque embora que o povo de Israel em geral não usasse cavalo, isso tem inclusive uma premissa lá no Antigo Testamento, mas esse pessoal aí, envolvido com Herodes, romanos, eles usavam cavalos, né? Então, vamos supor até que esse cara estivesse usando uma mula, né? Mesmo assim, ele teve que fazer, umas 4, 5 horas de viagem para chegar até Jesus. E é interessante até que bate um pouquinho aqui o tempo, se a gente for pensar, que se esse cara saiu de Cafarnaum de manhã cedo, meio-dia ele já estava em Caná, né? Se ele fosse de animal, provavelmente foi o que aconteceu. E eu estou falando tudo isso porque não estou conjecturando tudo aqui não, é porque o texto diz aqui que a 1h da tarde foi mais ou menos o horário que encontrou Jesus, né? Então, ele foi até Jesus, procurou Jesus, encontrou Jesus, e aí pediu, Senhor, por favor, cura meu filho, que meu filho está à beira da morte. Aí vem Jesus e fala essa frase. Jesus disse para ele, fala assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, não crerão. Por um lado, fica parecendo que Jesus está meio que se ressentindo, né? Meio que dizendo assim, vocês são assim, se eu não fizer sinais e maravilhas, vocês não acreditam no que eu tenho para falar. Mas eu particularmente não acho que Jesus está falando nesse tom. Eu acho que Jesus está falando mais no tom de afirmação, né? Dizendo assim, se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. Eu tenho que fazer isso, né? É parte do meu ministério fazer sinais e maravilhas para que vocês creiam. E é interessante que Jesus sempre admitiu isso. Essa não é a primeira vez que Jesus se refere
a essa circunstância de precisar de sinais para que as pessoas creiam, né? E, como eu falei anteriormente, o próprio fato de Jesus ser novo, Jesus ser um Zé Ninguém, né? Não tinha linhagem, não tinha nada, era um pouco difícil das pessoas, de fato, pararem para ouvir Jesus. E aí, quando começam a ouvir falar que Jesus está fazendo sinais, não é? Então, a gente percebe que a mentalidade, a visão das pessoas em relação a Jesus muda. Inclusive, eu quero chamar a atenção para você de um detalhe aqui. É que eu comentei aquela história lá de que João não teria relatado o que Jesus fez lá em Jerusalém, né? Algum milagre e tal. Mas a gente já leu que Jesus já tinha ido a Cafarnaum, já tinha feito milagres. Então, tudo isso fica evidente, né? Que Jesus de fato já tinha feito milagres ali. É que esse cara vai atrás de Jesus para quê? Para curar o filho dele. Por quê? Porque ele sabia que Jesus podia fazer isso. Como? Porque ele sabia que Jesus já tinha feito, né? Então, Jesus já tinha começado a fazer sinais e maravilhas. E eu estou chamando sua atenção para isso, principalmente porque lá no final vai dizer que esse foi o segundo milagre que Jesus fez. Então, a gente pode ficar com uma ideia errada da coisa aqui, mas, né, Jesus já tinha feito, ele já tinha começado a fazer. Então, eu diria o seguinte, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que Deus espera de nós, ela não espera por evidências, tá? Porque quando a gente vai ler, por exemplo, lá em Hebreus, dizendo o que é fé, vai dizer o quê? Fé é a certeza das coisas que não se veem, é o firme fundamento de coisas que não existem ainda, né? Então, é certeza daquilo que não se enxerga. Então, a fé verdadeira, esse tipo de fé, ela não precisa de evidências, mas é óbvio que as evidências, né, ou seja, os sinais, quando a gente vê as coisas acontecerem, isso desperta a nossa fé. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que Jesus está dizendo aqui. Os sinais e as maravilhas não são necessariamente para que as pessoas creiam, como se fosse um passo necessário para que as pessoas creiam, mas é para que seja despertado nelas a fé. E veja que mesmo assim ainda não vai ser 100%, né? Muita gente vai ser curada por Jesus e nunca mais aparece. 9 leprosos vão ser curados por Jesus e vão sumir da história. Então, diante disso, Jesus fazia sinais e maravilhas para despertar a fé nas pessoas. E não só isso, que a gente sabe também que em muitas situações Jesus curou por compaixão, né? Jesus curou porque ele queria curar, não necessariamente para que as pessoas crescem. E aí o homem insistiu, Senhor, desce antes que meu filho morra, por favor, já passou muito tempo, a gente não tem tempo para perder, a gente tem uma viagem ainda aqui de pelo menos umas 5 horas se eu levar o Senhor na minha carruagem. E o que Jesus faz? Jesus nem vai lá. Jesus vira para ele e fala, vai, seu filho vive. Aí a gente vê uma coisa fantástica que acontecer. Eu acabei de dizer que a fé genuína, ela não precisa de evidências. Que as evidências, elas fortalecem a fé e elas despertam a fé. Mas olha o que aconteceu com esse cara aqui. Apesar de Jesus dizer que se vocês não virem sinais e maravilhas não crerão, esse homem crê sem ver. Isso é fantástico aqui nessa história. Porque o texto diz, o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi embora. Quando Jesus vira para ele e fala, vai, seu filho vive. Minha mente é muito cinematográfica. Eu fico imaginando o cara olhando para Jesus, meio que pensando, o senhor não vai lá? E ele vê assim a certeza nos olhos de Jesus quando ele diz, vai, seu filho está curado. Seu filho vive. Na memória, ele sai correndo, desesperado. Monta no bicho dele lá na carruagem, sei lá o que ele estava. E vai embora correndo para casa para poder ver aquilo, né? Mas o detalhe o texto diz, o homem creu e ele foi porque ele creu. Porque se ele não tivesse crido, ele ia arrastar Jesus até lá, né? Mas não, ele foi. E aí, a gente vê mais um contraponto aqui interessante nesse texto. Porque, novamente, ao mesmo tempo que Jesus afirma que as pessoas precisavam ver as coisas para crer, mas esse homem, ele crê sem ver. E aí a gente percebe que a fé da Bíblia é exatamente isso, né? A parte do que eu falei de Hebreus, né? Que a fé é a certeza das coisas que não se veem. A palavra fé ou crer, principalmente no hebraico, que era a linguagem que Jesus falava, né? É a linguagem bíblica por excelência. Ela tem um sentido de confiar, de pôr a confiança. Eu falo isso muitas vezes aqui, né? E vou repetir sempre isso. Porque fé não é só acreditar no sentido de acreditar que existe,
acreditar em alguma coisa. E esse homem não apenas acreditou em Jesus, ele confiou em Jesus. Ele pôs confiança em Jesus. E ele confiou tanto que ele foi embora. Ele foi ver o resultado, né, daquilo que Jesus tinha dito. E o resultado não podia ser diferente. O que aconteceu? Quando ele estava indo pelo caminho dele, nessa jornada aí, no mínimo as 5 horas de animal, os servos dele encontraram ele no caminho. E aí, novamente, a minha mente cinematográfica fica imaginando aquela cena fantástica de ele ver aqueles homens vindo na direção dele, e quanto mais se aproxima, mais ele vai percebendo quem é, e quando começa a chegar perto dele, o coração dele já começa a ficar apertado, assim, ah, meu Deus, será que estão vindo para me dar má notícia? E de repente, quando encontram ele, eu imagino o cara gritando de longe, seu filho vive! Né? Então, meu Deus, é verdade. Então, ele então pergunta a eles, né, que horas foi que aconteceu isso? Quando foi que ele ficou bem? Aí eles falam, ontem, a 1h a febre o deixou. E aí até, eu não vou me arriscar a fazer isso aqui agora, mas percebam que parece que a jornada do homem realmente era longa, porque eles falam ontem. Então, provavelmente, por que ontem aqui? Eu vou até também trazer essa ideia aqui para você, só para a gente ter um quadro completo da cena, né? Para o judeu, o dia acaba às 6h, né? Então, a partir de 6 horas, já é o outro dia. Então, é provável que esse homem saiu dali a 1h, e aí, olha como bate mais ou menos aqui o que a gente está falando no tempo. Se ele saiu de lá mais ou menos 1h, e se ele leva mais ou menos, se fosse andando ele levaria pelo menos umas 8 horas de viagem, mas de animal ele deve ter feito 5, 6 horas de viagem, então aí já bate que quando ele encontrou esses homens, o dia já tinha virado, né? Já não era mais o dia anterior, já era o dia seguinte. Então eles dizem, olha, isso aconteceu ontem, né? Agora, algumas horas atrás, 1h, ele ficou bem, e aí a gente saiu e partiu para vir avisar o senhor. E aí o texto diz, o pai reconheceu que foi na mesma hora que Jesus tinha dito, ou seja, né, o poder de Jesus é assim, não atrasa. Na mesma hora que Jesus falou, a coisa aconteceu. E a gente depois vai ver aquela situação do oficial, né, romano, que é uma história muito parecida com essa, e que ele fala, não senhor, não vá na minha casa não, basta dar uma ordem. É como se esse cara tivesse conhecido esse, né, e tivesse, rapaz, ele falou e o negócio aconteceu. E aí no dia que o cara precisou, rapaz, se ele falou e precisou e aconteceu, eu não preciso nem que ele vá na minha casa, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Essa história é muito linda também, muito fantástica. Então, eu quero te chamar a atenção também aqui para uma coisa interessante que eu já comentei também anteriormente. Nem todas as doenças elas são oriundas de espírito, de demônio, nada disso. Tem gente que acha que é assim, né? Que é o diabo que bota doença, é o diabo que faz a pessoa pecar, é o diabo que faz a pessoa tropeçar na pedra ali e cair no chão. Não é assim que as coisas funcionam. Aqui a gente percebe que não está se referindo a demônio, não está se referindo a espíritos. Essa doença era uma doença natural, tá? Era uma doença física. E o poder de Jesus sobre a doença física é o mesmo poder que Jesus tem sobre os demônios. E isso nos ensina também que a autoridade que Jesus nos deu sobre os demônios é a mesma autoridade que Jesus nos deu sobre as doenças. Olha que interessante, né? Do mesmo jeito que a gente ora para que um demônio saia, seja expulso, a gente ora para que a doença seja expulsa também, né? Já falamos até sobre isso também em outra ocasião. Então, graças a Deus, seu filho vive. Então, o resultado não podia ser outro, né? Ele creu e toda a sua casa. Ou seja, ele creu que Jesus era o Messias, né? Ele se tornou um discípulo de Jesus, não seguindo Jesus para lá e para cá, né? Como os outros, mas ele creu em Jesus, né? E toda a sua casa, não só a sua família, seu filho, sua mulher, mas também os seus empregados, porque nesse tempo aqui, quando fala da sua casa, está se referindo à família como um todo, inclusive os empregados, inclusive se o cara tivesse escravos, eram pertencentes à casa dele, né? Então, toda a família dele se converteu, e aí eu fico conjecturando assim, cara, eu fico imaginando que a Bíblia vai mostrar que Jesus várias vezes voltou a Cafarnaum, né? Porque era o quartel-general dele, né? Era onde ele morava de fato. E eu fico imaginando Jesus voltando para Cafarnaum e visitando esse cara. Eu tenho certeza que isso aconteceu.
Eu tenho certeza que em algum momento Jesus, ou esse cara procurou Jesus e encontrou ele, ou Jesus foi na casa dele visitar ele, e aí, como é que tá as coisas por aqui, como é que foi, e o cara, que maravilha, pronto. São discípulos de Jesus agora, né? Ele creu e toda a sua casa. E aí o texto finaliza dizendo, este foi o segundo milagre que Jesus fez quando veio da Judéia para a Galileia. Veja que não é necessariamente o segundo milagre da carreira de Jesus, né? Não significa que em toda a vida de Jesus, desde o começo do ministério dele, esse foi o segundo milagre. Porque como já falamos, Jesus já tinha feito sinais, Jesus já tinha curado pessoas em Cafarnaum. Jesus, inclusive, fica implícito que Jesus teria feito alguma coisa a mais em Jerusalém, além de expulsar as pessoas do templo, né, os vendedores. Então, o que a gente pode entender aqui, e aí o texto, inclusive, nos dá indícios disso. O João fala assim, este foi o segundo milagre que Jesus fez quando veio da Judéia para a Galileia. Então, a primeira vez que Jesus veio da Judéia para a Galileia foi depois da tentação, quando ele já voltou, inclusive, com alguns discípulos. E ele vai para Caná e faz aquele primeiro milagre. Ali foi o primeiro mesmo, né? Transformou água em vinho. Depois que Jesus foi e voltou novamente, aí agora ele está dizendo, depois que ele foi para a Judéia e voltou de novo, ele fez esse segundo milagre, né? E interessante também é observar esse detalhe, porque Jesus estava na Judéia, foi batizado, tentado, voltou para Galileia, aí foi para Caná. Aí passou um tempo, que inclusive nesse tempo a gente encaixou aqui a visita dele a Cafarnaum, a visita dele a Nazaré acho que ainda não, né? Mas a visita dele em alguns lugares. E aí, depois ele foi de novo para a Judéia, para Páscoa, em Jerusalém, e depois ele retornou de novo, e agora ele está retornando pela segunda vez, né? E aí, é isso que João está dizendo aqui, não sendo necessariamente o segundo milagre de Jesus, mas é o segundo milagre nessa circunstância de Jesus voltar da Judéia para a Galileia, ok? Texto pequeno, mas muito fantástico, né? Muita coisa para aprender aqui, e a Bíblia é assim, o Evangelho é assim. É por isso que a gente está fazendo isso aqui, para poder ir profundamente catar as pérolas que muitas vezes passam despercebido no texto e que quanta coisa a gente tem para aprender tanto com as palavras de Jesus quanto também com as atitudes de Jesus, né? A vida de Jesus como um todo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então eu agradeço a tua presença, obrigado mais uma vez, espero você na próxima aula e não esquece de dar uma curtida, não esquece de compartilhar isso aí com quem você acha que pode se beneficiar desses estudos, né? Marca ali, tem um sininho ali embaixo, marca aquele sinalzinho do sininho para você ser notificado quando novas aulas forem postadas, tá? Agradeço a sua colaboração nesse sentido, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem isso, melhor, né? E então, que Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e até a próxima.